Bom dia, meu nome é Bispain Ferreira, sou estudante de medicina da UFPA e bolsista PIBIC Questões Afirmativas, e hoje vou apresentar o trabalho sobre a vida de pacientes com diagnóstico de Covid-19 admitidos em hospitais do Brasil. Esse trabalho, além da minha autoria, teve também como coautores Mariana da Silva Boés e Loriane Nascimento Cavalcante, que foi a orientadora. Introduzindo o tema, a pandemia de Covid-19, que foi causada pelo SARS-CoV-2, impactou o mundo de maneira desigual, com ênfase nas disparidades socioespaciais. No Brasil, essas desigualdades foram iniciadas pela diferença de acesso à saúde entre os serviços públicos e privados, que se refletiu em taxas de mortalidade divergentes entre as redes. A análise das variáveis que influenciam os desfechos dos pacientes com Covid-19 nos diferentes sistemas de saúde do país é crucial para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes em crise de saúde pública. Com o objetivo geral, então, nós tivemos avaliar a sobrevida de pacientes com diagnóstico de Covid-19 entre os pacientes admitidos em hospitais da rede privada com aqueles admitidos na rede pública no Brasil. E com objetivos específicos, avaliar os fatores possivelmente associados aos desfechos obtidos em pacientes da rede privada e pública e comparar desfechos dos pacientes nas diferentes regiões do país entre hospitais públicos e privados. Como métodos, os pacientes da rede privada foram avaliados em estudo transversal envolvendo 50 hospitais da rede. A coleta de dados foi feita por meio de formulário padronizado em hospitais da rede e compartilhado através da plataforma RedCap. Os dados do SUS foram obtidos por meio da vigilância da síndrome respiratória aguda grave, que abrange pacientes atendidos em hospitais públicos e privados do Brasil. E os critérios de seleção foram todos os pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, admitidos entre março e dezembro de 2020, com diagnóstico de Covid-19 confirmado para RT-PCR. As análises foram realizadas utilizando o software Air Project for Windows. Então, a gente tem aqui como tabela 1, já nos resultados, o perfil dos pacientes com diagnóstico de Covid-19 e síndrome respiratória aguda grave que evoluíram com óbito. Nos hospitais privados, 63,2% dos pacientes eram sexo masculino, 30,3% do sexo feminino. A idade média foi de 62,4, com um desvio padrão de 13,9. 15,3% dos pacientes tinham obesidade. 45,8% dos pacientes apresentaram uma saturação de oxigênio menor ou igual a 94%. 33,1% desses pacientes tinham diabetes mellitus e 100% dos pacientes foram admitidos em UTI. Já nos hospitais do Brasil, o percentual de pacientes de sexo masculino é menor, 57,3%, né, com 42,7% dos pacientes do sexo feminino. A idade média é superior, 69,3%, com esse padrão de 14,8%. 6,9% dos pacientes tinham obesidade, também percentual inferior. E a saturação de oxigênio menor ou igual a 94% foi encontrada em 68,3% dos pacientes. Um percentual também mais elevado em comparação com os hospitais privados. Já na diabetes mellitus, nós temos um percentual de pacientes nos hospitais do Brasil de 33,3%, similar ao dos pacientes dos hospitais privados. Em admissão em UTI, 54%, né, também inferior aos pacientes que foram colocados ali em hospitais privados. Além disso, nos hospitais da rede privada, a taxa de mortalidade foi de 8,96%. Nos hospitais brasileiros, a mortalidade foi maior, 33%, com valor de P menor que 0,01. É, nas diferentes regiões do país, a gente observa, nos hospitais do Nordeste, uma taxa de mortalidade de 39,5%, com valor de P menor que 0,01 também. Na Bahia, de 35,4%, com valor de P menor que 0,01. E em Salvador, de 26,1%, com valor de P também inferior a 0,01, certo? Então, a gente consegue observar que a partir dos valores de P nós temos uma diferença que é estatisticamente significante entre as taxas de mortalidade dos hospitais da rede privada e nessas diferentes regiões do país que foram destacadas no presente trabalho. Além disso, nós trazemos também a figura 1, que é um gráfico para poder ilustrar melhor essas diferenças de taxas de mortalidade, com destaque ali dos hospitais da rede privada do Brasil, com uma taxa significativamente inferior em comparação com as outras regiões que foram colocadas. Em uma tabela 2, nós trazemos e síndrome respiratória aguda grave que evoluíram com óbito. Aqui a gente destaca que os pacientes nos hospitais do Brasil apresentaram um percentual maior de náuseas e vômitos em comparação com os pacientes dos hospitais privados, com valor de P associado menor que 0,01, então a diferença aqui é estatisticamente significante. É, a gente também tem aqui, como conclusão, que a mortalidade dos hospitais brasileiros foi superior à dos hospitais privados e a comparação das taxas de mortalidade fornece achados que podem auxiliar na compreensão dos desafios estruturais enfrentados durante a pandemia no Brasil e destaca a necessidade de políticas públicas que abordem essas desigualdades e melhorem a resposta a crises sanitárias futuras. Como referências nesse slide e finalizando, agradeço pela atenção de todos.